Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender a como utilizar o Renovate Bot. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos entender como utilizar o Renovate Bot. Basicamente, o Renovate Bot é uma ferramenta que vai ser instalada dentro do nosso GitHub. Ele vai executar como uma aplicação escutando o nosso repositório, onde ele vai monitorar se as nossas dependências estão atualizadas. A partir do momento que uma dependência ficar desatualizada, ele vai abrir um pull request fazendo a atualização dessa dependência para nós. Hoje nós vamos utilizar ele com o nosso módulo Terraform, mas você pode utilizá-lo ele também com outras ferramentas. Então aqui na documentação oficial, vou na parte de Getting Started e vou na parte de Installing Onboarding. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na documentação oficial para entender mais como instalar ele, como configurar. Hoje nós vamos fazer uma configuração padrão, mas sintam-se livres para ler toda essa documentação aqui, ok? Então eu vou vir aqui na página de aplicativos do GitHub e aqui na página de aplicativos do GitHub eu vou clicar em Install. A partir desse momento ele vai perguntar para mim quais são os repositórios que eu quero que ele fique monitorando. No meu caso eu quero que ele monitore somente o meu módulo Terraform que a gente está desenvolvendo aqui no canal. E falando em módulo Terraform, se você não viu os outros vídeos sobre os módulos Terraform, como criar módulos Terraform, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha. Então eu selecionei o meu módulo aqui, Terraform AWS Module, e vou dar um install nessa aplicação. A partir desse momento eu sou redirecionado para o painel do Renovate. Aqui eu preciso aceitar essas propriedades e vou continuar. A partir desse momento, o Renovate está sendo instalado e a gente está criando uma conta no Mend.io aqui. Então o meu Renovate ele já está instalado nesse repositório Terraform AWS Module. Se eu clicar aqui eu consigo ver os detalhes desse repositório. Eu já havia instalado eles, então por isso que eu tenho um histórico aqui anteriormente, mas se você é só em primeira instalação, você vai ver somente esse Reason Requested aqui, o primeiro. Basicamente a pipeline ela executou dentro do nosso repositório e ela tem um pull request agora dentro do repositório configurando o nosso repositório aqui no GitHub. Basicamente esse pull request aqui foi o Renovate que criou. O Renovate ele criou esse pull request aqui, ele está falando que ele detectou alguns arquivos que contêm versões de aplicativos e ele está adicionando o arquivo .renovate.json, que basicamente é o arquivo de configuração do Renovate Bot. Quando a gente precisar fazer alguma configuração, mais para frente eu vou mostrar para vocês, a gente vai alterar este arquivo aqui. Basicamente agora ele está falando aqui o que ele vai fazer, né? E aqui o que você espera com que ele faça depois de atualizado. Basicamente ele vai atualizar a versão do Terraform, ele vai atualizar a versão do nosso módulo do Route 53 também, ele vai atualizar a parte do TF-Lint, o Trivy, ele vai atualizar o nosso provider da AWS, ele vai atualizar a versão do checkout da GitHub Action que a gente tem instalado aqui. E por último aqui, ele vai instalar o Terraform AWS Module do Route 53. Perfeito? Então basicamente ele falou aqui para nós o que ele vai atualizar. Eu quero instalar o Renovate Bot, então eu vou dar um merge pull request. A partir desse momento, o Renovate está instalado dentro do nosso repositório. Basta apenas eu ter o arquivo aqui de configuração do Renovate, ok? E agora ele deve ter disparado algumas pipelines aqui para realizar a execução da atualização daquelas ferramentas lá. Então, se eu vier aqui no Renovate, no painel deles e olhar, eu estou vendo que tem duas atualizações aqui, tem duas pipelines em andamento, uma já foi, a outra ainda está running, e tudo que ele for fazendo, ele vai comunicando a gente aqui no nosso repositório através dos pull requests ou até mesmo através de uma issue. Essa issue aqui chama Dependency Dashboard e é uma configuração que a gente consegue fazer no Renovate. Essa issue de Dependency Dashboard, ela mostra para nós quais são as ferramentas que vamos ter que atualizar. Então basicamente aqui ele está mostrando para nós todas as ferramentas que a gente precisa atualizar. Se eu clicar aqui no checkbox, ele vai atualizar essas ferramentas, ok? Então aqui eu já tenho dois pull requests abertos para a versão do Terraform e para a versão do módulo Terraform. Então se eu vier aqui no pull request eu consigo visualizar que ele criou um pull request para isso. Então basicamente ele fala aqui que ele está atualizando a versão do Terraform lá no meu .tool versions da 1.7.5 para 1.8.5. E a outra atualização que eu tenho aqui é relacionada ao módulo do Route 53. Então, o Terraform AWS Modules tem uma nova versão.
Então ele está indo da versão 2.11.0 para a versão 2.11.1, ok? Então ele consegue fazer esse tracking das versões do módulo Terraform também. Uma coisa que eu acho bem bacana aqui é que ele traz o Release Notes, né? Então basicamente eu consigo ver o que foi atualizado nessa versão aqui desse módulo. Se eu der um merge pull request aqui, basicamente ele vai fazer a atualização do módulo Terraform aqui no meu branch. Lembre-se sempre de testar essas alterações antes de você fazer o bump da versão, né? Então aqui, se eu vier aqui na issue já, eu consigo visualizar que ele atualizou. Vamos aguardar um pouquinho, mas basicamente eu já não vou ter mais essas duas issues abertas aqui, eu vou ter somente uma. Então se eu vier aqui no Renovate Bot, eu consigo ver que tem uma pipeline aqui rodando, ok? Vamos aguardar essa pipeline executar e vamos voltar lá para o nosso repositório, ok? Então enquanto ele roda aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações do Renovate. Então, no nosso repositório aqui, basicamente, a gente tem arquivos Terraform, né? E a gente também tem uma pastinha de .example, né? Essa pastinha de .example aqui, muitas vezes a gente gostaria de ignorar. E como que a gente faz para ignorar essa pastinha? A gente vai criar uma configuração aqui dentro do arquivo de configuração do Renovate. Renovate.json, eu vou dar um edit e eu vou colar aqui a configuração que eu gostaria de fazer para o meu Terraform ignorar aquela pastinha. Então basicamente eu vou copiar e colar aqui, que eu já tenho pronto. Essa parte de fazer as versões de maneira idempotente a gente não vai precisar agora. Então a gente vai criar o bloco Terraform aqui e vou falar para ele ignorar o path do examples, beleza? Vamos formatar aqui certinho. Ok. Então, basicamente, eu estou falando para ele ignorar esse path aqui de examples dentro da minha pastinha. Então, eu vou dar um commit e vou colocar aqui shore, ignore terraform examples on renovate. Basicamente, isso aqui vai fazer com que ele ignore essa pastinha para nós, porque ela é um arquivo de exemplo, então a gente não gostaria que ele fosse atualizado pelo Renovate. Se eu vier aqui na nossa issue novamente, aquela versão lá, ela sumiu daqui. E o que acontece se eu querer atualizar outra coisa aqui? Por exemplo, o GitHub Actions. Então eu vou clicar aqui no GitHub Action. Agora ele vai trigar uma pipeline lá no Renovate e vai fazer com que essa configuração aqui, essa atualização do checkout seja executada. Então vamos aguardar aqui o nosso Renovate em execução. Bom, a pipeline já está em andamento. Eu consigo ver todas aquelas coisas que estão aqui também no Dependency Dashboard, aqui dentro do painel. Então eu posso clicar aqui e ir atualizando essas ferramentas através do painel do Renovate também, ok? Então vamos aguardar ele criar o pull request para atualização. Então ele já criou o pull request para atualização do meu GitHub Action da versão 3 para 4. Então, basicamente, eu gostaria de fazer o update dessa ferramenta. Eu só vou dar o merge do pull request aqui. Vou dar o confirm do merge. E agora a gente tem a versão atualizada do nosso GitHub Action de checkout para a versão 4.0. Então aqui a gente tem, nessa issue também, a gente consegue ver todos os logs do Renovate. Basicamente o erro que está sendo explicado aqui é que a gente tem que renomear o nosso arquivo para JSON 5. Então eu vou vir aqui no meu code, vamos ir aqui no nosso arquivo, renovate.json, eu vou clicar aqui nele e vou dar um edit this file. Em vez de ser JSON, eu vou colocar ele .json 5. Então isso aqui vai fazer com que a gente tenha a versão do Renovate utilizando JSON 5 como arquivo de configuração. E agora sim essa issue aqui muito provavelmente ela vai ser resolvida. Vamos aguardar enquanto a pipeline ela é executada. Então aqui no nosso Renovate eu consigo visualizar que temos uma pipeline em execução. Ok, vamos aguardar ela executar. E agora aqui nas minhas issues, aquele warning que a gente tinha aqui de configuração, ele não está mais presente, perfeito, pessoal? Então a gente também fez o fix, né? Então o pessoal do Renovate, eles estão utilizando JSON 5 para arquivos de configuração também, ao invés de somente os JSONs. E ele deixou uma issue para nós ali. Agora que a gente entendeu como é que funciona o Renovate, eu posso criar todas as atualizações aqui de uma vez só.
Então eu posso vir aqui marcando e criando pull request para atualizar as minhas ferramentas. E isso pode ser para qualquer ferramenta que você estiver utilizando. Então o Renovate ele vai fazer toda essa atualização. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha que você vai me ajudar bastante. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, valeu e é nóis!